Olá, minhas irmãs e meus irmãos, tenham um excelente dia. Estamos aqui novamente para mais uma aula sobre os estudos bíblicos doutrinários, o Tesouro Teológico da Confissão de Fé de Westminster. Esse estudo foi produzido pelo reverendo Enesiel Peixoto de Andrade, pastor da Igreja Presbiteriana de Guaçuí, Espírito Santo. Então, ela está na sua quinta edição, revisada e ampliada pela editora Cultura Cristã. Então, vamos a mais uma aula. E para que a gente tenha noção de exatamente como é que foi disposto esse estudo foi produzido integralmente na Confissão de Fé de Westminster. Ela tem 33 capítulos, então nós estamos estudando um capítulo por domingo. Então temos a oportunidade de analisar ela toda. Então nós estamos no capítulo 10, que fala da justificação. Temos aqui então um roteiro desse estudo e está aqui as próximas aulas, né? Então, aproveitem, vamos nos aprofundar com relação a esse tesouro que é a Confissão de Fé de Westminster. E para que nós possamos começar a nossa aula, vamos ler o texto básico, né, que foi sugerido pelo autor da revista, que está em 2 Timóteo, de 1, 8 a 10. Vamos ler juntos. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade do Evangelho. Os comentários que trago nesta aula foram extraídos do autor da revista, do livro Confissão de Fé de Westminster, comentada por Archibald Alexander Hodge, traduzido do original pelo reverendo Walter Graciniano Martins, do livro A Coragem de Confessar a Fé, do reverendo Gers Correia de Lacerda, e do estudo feito pelo reverendo Israel Belo. Esse é um novo documento, um novo estudo que nos apoiará também nesse estudo. Na bios aqui deste vídeo, você encontrará 3 documentos no formato PDF, que são a Confissão de Fé comentada, a Coragem de Confessar a Fé, e o estudo feito pelo reverendo Israel. Além destes, você encontrará o link do curso Teologia da Aliança, de Theodore Pemberton Jr., e a própria Confissão de Fé na íntegra, para que você, minha irmã, meu irmão, acompanhe nossas aulas, lendo um capítulo por domingo. Todo esse material tem um único propósito, como descreve lá em Efésios 4, 13 a 15, eu vou ler com os irmãos e as irmãs. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Então, passemos a aula. Vou suprimir a minha imagem para que vocês acompanhem a leitura do capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster. Então, diz assim o capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster. Primeiro parágrafo. Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só a esses é ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, no tempo por ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte, em que estão por natureza para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso ele faz iluminando o entendimento deles, espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso disposto pela sua graça. O segundo parágrafo diz: essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no homem. Nesta vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Parágrafo 3 diz: as crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo por meio do Espírito que opera quando, onde e como lhe apraz. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas eleitas, incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Aqui cabe um pequeno comentário que o que trata das pessoas incapazes aqui falam de todos aqueles que são, de alguma forma, deficientes intelectualmente, né, para conceber a graça, né, ou tomar uma decisão no sentido da salvação em Cristo Jesus. A eles, as crianças e a esses deficientes, está reservado o reino dos céus. Diz o parágrafo 4, e aqui eu gostaria que a irmã e o irmão atentassem, porque esse parágrafo 4, ele traz uma visão calvinista e nós vamos ver o porquê. Os não eleitos, ainda que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo jamais chegam a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã, por mais diligente que sejam em conformar sua vida de acordo com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. Asseverar e manter que o podem é muito pernicioso e detestável. Então, vamos à nossa aula. Você já se fez esta pergunta? Livre-arbítrio ou predestinação? Normalmente a fazemos ao ouvir uma pregação, ao lermos uma passagem bíblica, ou até quando estamos passando por momentos difíceis na nossa vida pessoal, seja por ordem familiar, social ou econômica. É óbvio que
neste último caso, e nos tempos que vivemos da crise instalada em nosso país, não nos faltam dúvidas. Mas quero tranquilizá-la, ou tranquilizá-lo, primeiro porque não é uma pergunta nova. Ela data do quinto século depois de Cristo, que se tem notícia. Portanto, não tenha ousadia ou a presunção em esclarecê-la nos próximos minutos que estaremos juntos. Mas peço humildemente que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nos esclareça e conforte o nosso coração nesses dias. Para um momento histórico da reforma, vamos recorrer a 3 dos grandes reformadores, que igualmente pensaram sobre esta pergunta, sobre esse tema. São três visões diferentes, das quais teço alguns comentários. Novamente quero esclarecer que não pretendo tomar partido neste embate, mas com as irmãs e irmãos reconhecer a preciosidade desses pensadores e o que foi produzido na Confissão de Fé de Westminster. Então vamos começar por Lutero. Então vamos ver o que ele fala sobre predestinação. Vamos ler exatamente a escrita dele. Ouço por aí que entre os nobres e as pessoas importantes espalham-se declarações viciosas em relação à predestinação ou à presciência de Deus. Dizem eles: se eu for predestinado, serei salvo. Não importa se faço o bem ou o mal. Se eu não sou predestinado, serei condenado, independente de minhas obras. Se as declarações são verdadeiras, como pensam, então a encarnação do Filho de Deus, seu sofrimento e ressurreição e tudo o que ele fez para a salvação do mundo são completamente descartadas. Sobre o livre-arbítrio, ele diz, eu pensei aqui 2 comentários dele. Se existe realmente o livre-arbítrio, ele não parece ser capaz de ajudar os homens a atingirem a salvação, porque os deixa sob a ira de Deus. Foi o livre-arbítrio que levou Adão e Eva ao pecado original. O livre-arbítrio só poderia ser uma realidade se o homem pudesse ser salvo mediante a observância da lei. É claro, né? O Senhor deu os 10 mandamentos e toda uma série de condutas que nós deveríamos seguir segundo a lei. Porém, o que acontece? Não conseguimos seguir. Então, essa é a visão de Lutero. Calvino já não olhava exatamente a ideia de Lutero da mesma forma. Ele não concordava também não. E escreve Lutero assim: não há dúvida de que essa diversidade decorre da eterna decisão da eleição de Deus. Uma vez que é o resultado da vontade divina, essa salvação é oferecida gratuitamente a alguns, enquanto outros são impedidos de alcançá-la. Pela predestinação, Deus adota alguns para a esperança da vida e julga outros para a morte eterna. Temos uma enormidade de textos bíblicos que parece demonstrar essa visão de Calvino. Né? Então, tudo está dentro da Bíblia de forma a amparar tanto o que Calvino e o que Lutero também disse. Já Armínio, que é um contemporâneo de Calvino, eles estão ali, viveram praticamente na mesma época. Armínio
não repudiava a ideia de Calvino. E ele diz assim sobre a predestinação: uma afeição gratuita pela qual Deus, tocado pelo amor, vai em direção a um pecador miserável e, em primeiro lugar, dá o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E depois, ele o justifica em Cristo Jesus e, por causa dele, o adota, concedendo-lhe direito dos filhos para a salvação. E sobre o livre-arbítrio, ele escreve: o início, a continuidade e a consumação de todo bem, de tal forma que, sem a sua influência, um homem, mesmo já estando regenerado, não pode conceber nem fazer bem algum, nem resistir a qualquer tentação do mal, sem esta graça emocionante e preventiva que coopera com o homem. Então, Arminius tem aqui uma visão muito distinta de Calvino e, com certeza, de Lutero também. Para que a gente possa chegar à confissão de fé do Westminster, nós precisamos recuperar a informação do dado histórico daquele momento. Então, nós vamos caminhar um pouquinho e ver a Igreja Anglicana fundada em 1534 por Henrique VIII. Um pouco depois, vem que o rei Carlos I ele procurou impor o anglicanismo aos puritanos e aos presbiterianos escoceses. Os puritanos ingleses estavam insatisfeitos com a igreja da Inglaterra e exigiam uma igreja mais pura, de acordo com a reforma e seus preceitos. Porém, o rei Carlos I procurou impor o anglicanismo aos puritanos ingleses e aos presbiterianos escoceses, e eles se rebelaram e enfrentaram com êxito os exércitos reais. Então, nós percebemos que a fé fez derramar sangue. Em nome de Deus, se derramou sangue, já naquela época. Então, precisando de mais tropas e dinheiro, Carlos I viu-se forçado a promover a eleição de um parlamento. Para a frustração do rei, os ingleses elegeram um parlamento puritano, que foi prontamente dissolvido. Feita a nova eleição, a maioria puritana tornou-se ainda mais expressiva diante da recusa do parlamento em ser novamente dissolvido. Resultou em uma guerra civil. O puritanismo designa uma concepção de fé cristã desenvolvida na Inglaterra por uma comunidade de protestantes radicais depois da Reforma. Trata-se tanto de uma teoria política como de uma doutrina religiosa. Isso segundo o pensador francês Alexis Tocqueville, em seu livro A Democracia na América. Isso para dizer que, logo em seguida a essa guerra civil e aquela época, a Confissão de Fé de Westminster ela foi promulgada por um período curto, mas ela foi promulgada. E ela foi promulgada por aqui uma pintura que nos traz a ideia do que foi a Confissão de Fé de Westminster. Então ela foi constituída por 121 dos mais capazes teólogos. São 115 pastores da Inglaterra, 4 pastores e 2 presbíteros da Escócia. Tiveram uma participação fundamental. 20 membros da Casa dos Comuns, a Câmara dos Deputados, e 10 membros da Casa dos Lordes. Lembra quando eu citei o parágrafo 4º
do capítulo 10, está aqui a resposta daquilo que eu falei, que aquele quarto parágrafo tinha uma nota calvinista. E por quê? Porque a maioria desses senhores, desses teólogos, né, eram calvinistas. Então, aquele quarto parágrafo, ele traz muito da concepção calvinista. Muito bem. Vimos como trataram os três reformadores sobre o tema. Entendemos o momento histórico da elaboração da Confissão de Fé de Westminster. Notamos que as diferentes visões, muito bem fundamentadas biblicamente, e hoje temos a oportunidade de avaliá-las. Lembre que, diferentemente, naquela época, estávamos vindo de uma ruptura. Então, era importante dar ao cristão caminhos que pudessem auxiliá-los na fé, segundo a adoção de uma tendência. E ao que parece, até hoje, nenhuma daquelas tendências elaboradas por Lutero, Calvino e Armínios, prevaleceu uma sobre a outra, com seus argumentos. Então devemos, nos nossos dias, e podemos pensar diferente e fazer a pergunta de forma construtiva, que é: podemos conciliar as realidades da predestinação e do livre-arbítrio? A teologia cristã precisa responder. E para ser válida, a teologia cristã precisa derivar sua argumentação da Bíblia. Escreve o reverendo Richard A. Dean: uma das maiores controvérsias entre os cristãos é a natureza da predestinação que Deus ordenou. Nos extremos estão aqueles que entendem que Deus usa somente uma, excluindo a outra. Os dois lados estão errados, uma vez que a Bíblia claramente indica que a predestinação e o livre-arbítrio estão em operação. Nos estudos que fizemos e nos documentos que estão aqui na BIOS, você vai encontrar uma enormidade de textos que justificam uma coisa e outra. Você vai encontrar uma série de informações, e a Bíblia está recheada, né, de argumentos que podem justificar um e outro. Mas eu tirei apenas um, que talvez, ao meu ver, a minha humilde opinião, pode resumir um pouco isso. E eu gostaria de ler com os irmãos. Ele está em Romanos 8, de 28 a 31. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto forma um par com Efésios 1. E também tem o fim de nos mostrar a razão da nossa esperança. Então, convido a você, minha irmã, meu irmão, que pause esse vídeo, leia o texto de Efésios 1 e retome aqui. A respeito desses dois textos, Romanos 8, 28 a 31 e Efésios 1, o professor Francisco Leonardo Cholowski demonstra a cronologia de Romanos e uma ordem que ele chama de ordem celestial. Então, nessa ordem,
Deus nos conhece. Desde a eternidade nos conhece e conhece os nossos passos. Saber, Deus predestina. Vai começar a nossa história da salvação. Somos predestinados para a alegria ou glória. A iniciativa é sempre de Deus. Deus nos chama. Deus nos convida para a comunhão com Ele, por meio da cruz que nos reconcilia com Deus. Deus nos justifica. Deus perdoa os nossos pecados. O veredito contra nós é cancelado pela cruz e exposto publicamente para que não haja dúvida que fomos perdoados. Isso como está em Colossenses 2,14, que eu gostaria de ler para os irmãos. Em Colossenses 2,14, diz assim: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Deus nos glorifica, Deus nos dá a alegria de viver, a razão da vinda de Cristo, com quem devemos nos parecer, o que restabelece a ordem da criação, já que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como está escrito lá em Gênesis. Porém, o professor Francisco, esse simpático senhor, que também já esteve no Brasil, hoje mora na Holanda, ele vislumbra que na história humana a ordem pode ser outra. Ele diz assim: tudo começa com a chamada divina, como aconteceu desde o início, quando Deus procurou pelo homem. Diz lá em Gênesis 3:9, onde estás? Pergunta o Senhor para Adão. Depois, quando chegamos à presença do Senhor no Santo dos Santos, nós reconhecemos que foi Ele quem realmente nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então está aqui a ordem proposta, segundo essa ordem humana. Deus nos conhece, Deus nos chama, Deus nos justifica, Deus nos glorifica e, por fim, Deus nos predestina, segundo a visão do professor Francisco. E para ratificar sobre Romanos 8, de 28, 31 e Efésios 1, e ainda lembrando as palavras do professor Francisco, escreve o rabino Abraham Joshua Heschel: no princípio, há um interesse divino. É devido ao divino interesse pelo homem que o homem pode ter um interesse por Deus, que somos capazes de buscá-lo. O rabino Heschel, ele foi atuante junto com o Dr. Martin Luther King. Inclusive esteve lá na marcha de Selma a Montgomery em 1965. Então, ele olha para um interesse divino por nós. E nós por Deus. O último Adão, Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, podemos e devemos refletir sobre a pergunta inicial do nosso estudo. Lembra? Livre-arbítrio ou predestinação? Só não podemos abrir mão que, independentemente da interpretação que expusemos ou abracemos,
é absolutamente certo que somos amados por Deus. Na nossa história individual, Ele pode ter nos predestinado por amor sem consultar a sua presciência. Como pode ter nos predestinados ao ver a nossa vida, com as escolhas que faríamos, o livre-arbítrio, como vistas por Ele, ou fizermos como sabemos. Por isto, algumas palavras acompanham os salvos. Está aqui, certeza. Podemos ter certeza da promessa. Sabemos por revelação e por experiência, não é vaga esperança ou pobre opinião. Completude. A promessa é completa. Está escrito lá, todas, inclusive as aflições, como nos mostra a história de José do Egito, que pode dizer, não foram vocês que me enviaram para cá com sua maldade, mas Deus. Isso está escrito lá em Gênesis 50, 20. Mas para além da vida de José, tem a nossa própria vida, a sua vida, que eu tenho certeza que o Senhor o conduziu até aqui. Uma causa, a promessa tem uma causa, um fundamento. Esse fundamento é Deus mesmo. É Deus quem faz, não nós. Deus não está morto, está vivo e bem. Ele não está doente, ele não está fora de combate, ele não está ultrapassado. O Deus que faz a promessa é também a causa. Condição. A promessa tem uma condição. É para que os que amam a Deus, não é automática. A condição é que amemos a Deus e por isso somos chamados a amar a Deus de todo o nosso coração. A consequência, a promessa deve ter como consequência nos parecermos com Jesus, para serem conformes à imagem de seu Filho. É o que está escrito. Não há bem maior que parecer com o Senhor Jesus Cristo. Não é termos saúde, ficarmos ricos, mas santos, como Jesus. E por fim, meus irmãos, para que a gente possa terminar, esta aula, tentando conciliar esses pensadores, trago aqui uma reflexão. Devemos orar como calvinistas, isto é, como se tudo dependesse de Deus, e trabalhar como arminianos, como se tudo dependesse de nós. Ou devemos ser calvinistas de joelhos e arminianos de pé. Gostaria de encerrar aqui a nossa pequena reflexão, convidando as irmãs e os irmãos a irem lá no site, no nosso canal no YouTube, para que você possa ter lá toda a nossa programação, aulas, e mesmo esse vídeo aqui, tem aqui novamente, vou insistir, no BIOS dessa aula, os documentos que eu falei inicialmente. Então, pare lá, desça todos esses documentos, estude, venha conosco presencialmente ou através do YouTube, mas assista a nossas aulas e vamos crescer em Cristo Jesus. Tenha um excelente dia e uma semana de paz.